A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados ouvintes e irmãos da Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 20 de junho de 2021, vamos dar continuidade aos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical, como fazemos sempre todos os domingos. E nós estamos vendo nesse trimestre sobre os dons espirituais e ministeriais. Chegamos à lição de número 12, que vai falar sobre o diaconato, um dos ministérios dados pelo Senhor Jesus. E para tanto vamos usar como base o texto bíblico que está escrito lá na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 13, que diz assim a palavra de Deus: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre o nosso estudo. Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, e pedimos neste momento de meditação na Tua Palavra, que Tu abras, Senhor, o nosso entendimento espiritual para as Tuas coisas, Senhor. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos tempos em que Israel era liderado por Moisés, ou seja, na saída da escravidão do Egito e na peregrinação de 40 anos no deserto, Deus instruiu Moisés a construir um tabernáculo aonde o povo iria cultuar a Deus. E para os serviços desse tabernáculo, havia um sumo sacerdote, um líder espiritual, que era Arão, irmão de Moisés, e tinham os sacerdotes, que preparavam e trabalhavam no culto a Deus. Mas também haviam homens separados por Deus da tribo de Levi, os levitas. E esses levitas, eles eram encarregados da parte material do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda que percorreu todo o deserto durante esses 40 anos de jornada de Israel. E eles precisavam ser montado, desmontado, carregado. Trabalhos de manutenção, de limpeza, de conserto. Tudo isso era feito pelos levitas naqueles tempos. Mais tarde, já nas terras de Canaã, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, eles construíram um templo na cidade de Jerusalém. Esse templo que nós vemos lá nos tempos de Jesus. E esse templo também seguia as regras do tabernáculo, a sua constituição física, o seu trabalho como sumo sacerdote com os demais sacerdotes e os levitas cuidando da manutenção daquele templo. Já posteriormente,
quando se forma a igreja, depois da morte e ressurreição de Jesus, os primeiros discípulos não têm ainda um templo, então eles fazem os seus cultos a Deus nas casas, nas residências dos irmãos que iam se convertendo. E a igreja foi crescendo. Eles tinham como orientação sustentar as viúvas. Naquele tempo não havia pensão e viúvas que não tinham filhos, elas ficavam em situação muito difícil de sobrevivência. Então a igreja, seguindo um costume do povo judeu, abençoava aquelas viúvas como que nós podemos chamar hoje de uma cesta básica. Davam alimentos para aquelas viúvas sobreviverem. Mas havia uma divisão, porque haviam irmãs judias e haviam irmãs cujos maridos já tinham se adaptado à cultura helenista, ou sejam gregos. Estava havendo ali um pouco de preconceito. Havia uma queixa das irmãs gregas, vamos dizer assim, que as irmãs judias estavam sendo mais favorecidas na distribuição dos alimentos. Os apóstolos, vendo aquilo e achando justa a reivindicação das irmãs, eles vão tentar resolver aquela situação. Mas como a tarefa é sobremaneira grande, tem muitas casas, muitas viúvas para serem alimentadas, eles separam pessoas para isso, separam 7 que seriam chamados de diáconos. Diácono, a palavra diácono quer dizer servos, aqueles que servem. E esses 7 homens, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, eles serviriam nas casas aquelas mulheres, levando aquela separação de alimento necessário para elas. Nos dias de hoje, nós já temos as igrejas, os templos, temos os pastores, os presbíteros, os evangelistas. Mas há muito serviço além disso para ser feito. O templo precisa ser arrumado, é preciso servir ceias para os irmãos, é preciso tirar ofertas. Enfim, tem uma infinidade de serviços que precisam ser executados para que haja uma boa ordem no culto. E para esses serviços, atualmente, as igrejas separam diáconos. E aí surge uma questão muito importante para a nossa lição de hoje. Eu creio que a nossa meditação tenha mais a ver sobre soberba e humildade do que sobre diaconato.
A soberba é algo que está nos corações humanos desde a antiguidade. Os homens gostam de honra, os homens gostam de ocupar os melhores lugares, os homens gostam de estar nas melhores posições, os homens gostam de serem servidos. Não era diferente nos tempos de Jesus, não era diferente nos tempos de Moisés, e não é diferente nos tempos de hoje. Tiago e João, dois apóstolos de Jesus, juntamente com a sua mãe, foram reivindicar a Jesus o direito de, quando Jesus estabelecesse o seu reino, um se sentasse à direita e outro à esquerda. Ou seja, eles queriam posições privilegiadas no reino de Deus, em detrimento aos demais apóstolos e demais irmãos, servos de Deus. E Jesus, ele chama a atenção a Tiago e a João. Ele fala, olha, vocês estão enganados. O reino de Deus não é o reino dos homens, em que a honra, a soberba prevalece. No reino de Deus, o menor será o maior. E Jesus, ele não só discursava, não só exortava da boca para fora, ele fazia, ele vivia aquilo que pregava. Certa feita, os apóstolos vieram à sua casa para uma refeição em comum e uma reunião. E naquele tempo as ruas das cidades eram de barro, quando muito algumas pedras. Os homens vestiam sandálias abertas, ou seja, os pés ficavam imundos. Quando eles chegavam numa casa, se essa casa fosse uma casa de um homem rico, tinha um escravo na porta da casa lavando o pé desses homens. Quando esse homem não tinha as posses suficientes para manter um escravo, quando acontecia uma reunião dessas, aquele que chegava primeiro na casa para a refeição, ele se dispunha, ele ficava na porta, e quando os demais convidados iam chegando, ele lavava o pé dos convidados. Ora, quando os apóstolos chegaram ali na casa onde Jesus estava, e aonde eles iam participar daquela refeição, nenhum deles se dignou a ficar na porta para lavar o pé dos demais convidados. Jesus, com a calma que lhe era característica, esperou todos chegarem. Aqueles 12 apóstolos chegaram e com aqueles pés todos sujos se assentaram à mesa. Evidentemente,
disputaram ali quem sentava do lado de Jesus. E Jesus, de repente, ele levanta da mesa. Essa passagem na história de Jesus é conhecida como a passagem do lava-pés. Eu mudaria o nome para a bacia de água fria. Jesus jogou uma bacia de água fria nos apóstolos. Por quê? Jesus se levanta humildemente da mesa, pega uma bacia de água, se ajoelha nos pés de cada um dos apóstolos e começa a lavar os pés deles. Aquilo penetra profundo no coração dos apóstolos. É uma lição de humildade nunca vista por um líder. Os apóstolos ficam sem palavras. Quando Jesus se aproxima de Pedro, Pedro se desespera e fala: não, Senhor, a mim não. Jesus se vira para Pedro calmamente e diz: olha, Pedro, se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não tem parte no meu reino. Aí Pedro falou: então me dá um banho logo de vez. Pedro era exagerado. Jesus falou: olha, você não precisa tomar banho porque você já está limpo. Precisa lavar os pés. Era uma lição espiritual, no sentido de que o crente não precisa se batizar de novo para se limpar dos pecados, nem aceitar Jesus de novo. Mas todos os dias nós, ao caminhar neste mundo, nos sujamos os nossos pés e precisamos pedir perdão por essas coisas. Mas a lição, além dessa lição espiritual, tinha uma lição de humildade. Quem quiser ser o maior no meu reino, será o menor. Eu vim não para ser servido, mas para servir. Lição tremenda. Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus e os discípulos ficam com aquilo no coração. Lá, em Atos 6, eles separam os diáconos, servos, para servir aquelas irmãs viúvas. E começa ali o ministério do diaconato na igreja. É um ministério confrontador. Eu acredito que é um ministério que bate mais fundo nos homens.
Muitos pastores como eu, antes de serem separados para o pastoreio, Jesus nos separou para o diaconato. Porque é a primeira grande lição de vida na igreja. Você começar a servir ao invés de ser servido. Isso mexe com os nossos complexos mais profundos. Isso mexe com os nossos desejos de reconhecimento público, de aceitação pelas pessoas. Para um homem soberbo, é um ato de humilhação. Para um homem de Deus, é um ato de consagração. Eu vim para servir como Jesus e não para ser servido. Todo crente devia passar por isso. Nós precisamos ser quebrados. A nossa soberba, a nossa arrogância, o nosso desejo de glória. Por isso a palavra vanglória, a glória que é vã. Aqueles homens separados para o diaconato aprenderam grande lição da palavra de Deus, que é o desejo ardente de fazer a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, ajudar os irmãos a terem um ambiente sadio para servirem a Deus. O diácono, ele tem que ter boas qualificações. Ele tem que ser um bom homem na sociedade. Que dê um bom testemunho do seu trabalho, nas suas relações. Ele tem que ser um bom homem na família. Como os pastores, ele também tem que ter os filhos sobre a sua orientação. E ele é, sobretudo, um bom homem na igreja, olhando a necessidade dos irmãos. Quem precisa de uma cadeira? Quem precisa de uma ajuda? Quem está chegando na casa de Deus? Levar a ceia para aquele que está enfermo. Coisa gloriosa. A Bíblia nos traz um exemplo de um grande diácono, Estevão, capítulos 6 e 7. Ele discutia com alguns judeus acerca das coisas de Jesus e aqueles homens se enfureceram porque Estevão tinha um conhecimento da palavra de Deus muito grande. Era um diácono preparado.
E aqueles homens, ao se verem perdidos na discussão que tinham com Estevão, mentiram, convocaram falsos testemunhas, dizendo que Estevão era um divisor, levaram Estevão para o Sinédrio, diante do sumo sacerdote, o acusaram. Tudo isso você pode ler lá no capítulo 6 e 7 de Atos. E Estevão ali, ele prega a palavra de Deus. Conhece profundamente, fala desde Moisés até os tempos de Jesus. E fala, olha, vocês é que nem aqueles nossos pais da antiguidade que mataram os profetas de Deus. Recusaram a verdade. E aqueles homens enfurecidos se atiraram contra Estevão e o apedrejaram até a morte. Na hora da sua morte, Estevão diz algo que só pode ser dito por alguém que tem o coração de servir, de diácono. Senhor, não lhes impute esse pecado. Até o fim, Estevão preferiu servir do que ser servido. Olhou para aqueles homens que o apedrejavam com o desejo que o Senhor trabalhasse naqueles corações e fossem transformados e aceitos na comunidade dos crentes, dos salvos em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar. Eu tenho para mim que essa não é uma lição para diáconos apenas. É uma lição para todos nós, cujos corações muitas vezes está dominado pela soberba. Como é importante incorporar na nossa vida diária as palavras de Jesus. Eu vim para servir e não para ser servido. Que Deus abençoe a todos. Vamos terminar com uma oração. Senhor meu Deus, aqui diante da Tua palavra, Senhor, te agradecemos esses momentos, Senhor, de quebrantamento no nosso coração. Quando olhamos para nós mesmos e vemos a nossa soberba, os nossos desejos de melhores lugares, e como Tu honrastes aqueles que, como Tu, Senhor, se quebrantaram diante dos homens, Senhor, servindo e não sendo servidos. Abençoa, Senhor, que nós possamos compreender com profundidade em nossos corações esta verdade e mudemos o nosso proceder para a honra e glória da Tua obra em Cristo Jesus. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.